Paz do Senhor, gente, tudo bem? Meu nome é Laura Daniele e hoje eu vim trazer um vídeo para vocês. Sim, eu sei que eu estou sumida aqui desses vídeos longos, né? Eu acho que já faz uns 8 meses em que eu não apareço por aqui, mas o importante é estar de volta. Enfim, o vídeo de hoje eu vim trazer um tema muito interessante que é como ser feliz. Esse é um questionamento em que nós fazemos pelo menos uma vez na vida ou constantemente, né? Depende do que está acontecendo na sua vida. Normalmente a gente faz isso quando algo está dando errado, quando a gente vive uma sequência na nossa vida de coisas que dão errado. E nós nos fazemos a pergunta: como que eu posso ser feliz? Ou o que está faltando na minha vida para mim conquistar a felicidade? Enfim, questionamentos parecidos com esse. E hoje eu vim falar algo em que a Bíblia, sim, gente, a palavra do Senhor responde essa pergunta. E vamos lá em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16. Gente, eu já peço perdão por estar falando meio estranho assim, é que eu vou colocar aparelho. E eu já coloquei 2 negocinhos aqui e tá meio ruim de falar, mas a gente vai gravar esse vídeo. Vamos lá? 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 16, que diz: estejam sempre alegres. Acabou o versículo. Esse é Paulo, ele deixa bem enfatizado: estejam sempre alegres. Ponto. E possa ser que quando a gente lê esse versículo, a gente pensa com nós mesmos: como? A gente questiona a palavra. Como, Paulo? Como que eu vou estar sempre alegre? Como que eu posso estar sempre alegre se tudo na minha volta está dando errado? Se todas as coisas na minha volta estão dando errado, estão contra mim? E pode ser que a gente passe por esse questionamento quando a gente lê. Eu passei quando eu li: estejam sempre alegres. Como assim eu posso estar sempre alegre? Só que Paulo, ele não fala somente isso e deixa a gente assim: vocês se viram agora para descobrir de onde vem a alegria. Não, muito pelo contrário, nos versículos anteriores, ele explica essa forma de felicidade e também nos versículos anteriores, nos versículos depois, eu acho que eu falei errado, mas enfim, nos versículos antes desse versículo ele explica e depois desse versículo ele também explica como ser feliz, e é isso que a gente vai ver hoje. Vamos lá, esse é o versículo 16, né? Estejam sempre alegres. Agora no versículo 14, que diz: também exortamos vocês, irmãos, a que admoestem os que vivem de forma desordenada, consolem os desanimados, amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Nesse versículo, Paulo está falando para nós corrigirmos aqueles irmãos que estão vivendo de uma vida dupla, um pé na igreja, um pé no mundo, um pé em Cristo e um pé lá fora. Para nós corrigirmos esses irmãos, mas não sermos julgadores, mas ajudá-los ele. Consolem os desanimados. Você consolar aquele irmão que às vezes faz tempo que não aparece na igreja, aquele irmão que você vê que faz tempo que parece que não lê a Bíblia, que tá desanimado de orar, que tá desanimado de fazer tudo, para você consolar esse irmão. Amparem os fracos e sejam pacientes com todos. Sabe aquele irmão que é difícil de você aturar? Paulo tá falando para você ser paciente com ele. Ser paciente também no processo do irmão. Porque às vezes aquele irmão que tá desanimado, que não quer ler a Bíblia, ele vai passar por um processo e é importante você acompanhar ele nesse processo. Você acompanhar aquele irmão que está desanimado e entender que aquilo ali é um processo e que você deve ser paciente com aquele processo. Enfim, amparar os fracos. Você dá esse suporte que eu acabei de falar. Agora vamos lá para o outro versículo. Calma aí, eu já vou chegar no manual da alegria, da felicidade. Tenham cuidado para que ninguém retribua aos outros mal pelo mal. Pelo contrário, procurem sempre o bem uns dos outros e o bem de todos. Bom, vamos lá. Vamos lá. Gente, você tá triste e eu vou falar algo que é muito real, porque aconteceu comigo. Se você tá triste, experimente fazer o bem para alguém. É sério. Aquele dia que você acorda e fala: meu Deus, que desânimo. Experimente nesse dia você fazer bem para alguém. Você falar de Jesus para alguém. Você, eu tô com uma sede. Você for lá pegar um copo de água e entregar para aquela pessoa. Sabe, fazer coisas mínimas, fazer o bem. Ou às vezes fazer até algo
Uou, meu Deus, vou dar um presente para minha mãe, eu vou fazer o bem para ela. Experimente fazer o bem pro próximo, você vai ver que a sua tristeza vai se tornar em alegria, você vai ter um prazer de fazer o bem, você vai ter um prazer, uma alegria, uma satisfação de estar fazendo aquilo. E eu falo isso com toda a certeza do mundo, porque eu passei por isso, tá, gente? E foi no mês de abril que eu tava muito triste, tava muito desanimada, e aí a minha amiga falou, Laura, na minha igreja vai ter um evento, Dia Feliz, e por que você não vai lá ajudar a gente? Na hora eu aceitei, gente, eu aceitei na hora, eu falei, tá bom, vamos lá. Cheguei com ela lá, ela tava fazendo sobrancelha, enfim, e não tinha nada pra me fazer, então eu fui lá entregar as senhas. Mas só de eu entregar as senhas, gente, aquele dia, uma semana que eu estava passando uma angústia muito forte, mas só do fato de eu estar lá ajudando a igreja a fazer pelo menos entregar a senha, eu já me senti muito bem, muito bem. E vendo as pessoas à minha volta, fazendo as coisas, pintando a unha do seu próximo, fazendo o cabelo do seu próximo, fazendo sobrancelha, enfim, entregando comida pro próximo. Aquilo tudo me fez refletir que o bem espanta toda a tristeza. Fazer algo pro próximo espanta toda a tristeza. Não é à toa que Jesus nos ensinou a servir ao próximo. Então, se você tá passando por um momento de tristeza, angústia, não sabe o porquê, não tem um motivo para você estar assim, experimente fazer o bem para o próximo. Porque eu tenho certeza que isso vai, assim, aliviar uma tristeza da sua alma. Bom, aí depois desse versículo, a gente chega no versículo 16, né? Estejam sempre alegres. Aí no versículo 17... Orem sem cessar. Tá triste? Ora, ora sem cessar. Ora até a tristeza sumir. Gente, quantas vezes eu passei por tristezas profundas e aqui nesse quarto, eu fiquei rodeando aqui esse quarto, expulsando a tristeza, expulsando todo o mal, falando que o diabo não tem poder sobre isso, porque muitas vezes, gente, eu sinto uma tristeza que não vem de lugar nenhum, não tem motivo. Mas quando acontece isso com você, tem autoridade sobre a sua vida, expulsa a tristeza. Se você tá passando por algum processo, um processo doloroso, que eu sei que tem muitos processos muito dolorosos, continue orando, ore sem cessar. Nem que você passe 1, 2, 3 meses ou 3 anos orando, continue orando, porque o Senhor vai te dar vitória. O Senhor vai ouvir sua oração. Não é à toa em que salmos, tem muitos salmos em que Davi escreve, o Senhor ouviu o meu clamor. Não é à toa que lá no início da Bíblia, o Senhor ouviu as orações daqueles que estavam presos, perdidos no Egito, né? Sendo escravizados no Egito, o povo de Israel. Então, o Senhor ouviu as preces deles e enviou Moisés para retirar eles daquele lugar, para trazer libertação a eles. O Senhor escuta as nossas orações, o Senhor escuta as nossas preces. Então, continue orando sem cessar. Ore sem cessar. Ore não somente pela sua vida, mas ore pela vida do seu próximo, que eu tenho certeza que Deus vai agir. Vamos continuar? Em tudo deem graças, porque esta é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Gente, esse versículo é lindo. Gente, esse versículo é lindo simplesmente porque fala: em tudo deem graças. Tudo, gente. Tudo, 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 tudo. Em todos os momentos da sua vida, deem graças ao Senhor. Mas, Laura, como que eu vou dar graças a Deus se eu tô passando por um momento difícil financeiramente, se meu relacionamento tá acabando, se eu não fui bem na prova da faculdade, não fui bem na prova da escola? Como que eu vou dar graças a Deus se eu tô passando por tantos momentos difíceis, se tratando tudo errado na minha vida? Irmão, continue a dar graças. E aqui, vocês vão ver, tem um manual de como dar graças. Parece que a gente não consegue ver, né? Mas olha só, em tudo deem graças, porque essa é a vontade de Deus para vocês em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. E o que é em Cristo Jesus? É você lembrar o sacrifício de Jesus na cruz por você. Jesus morreu na cruz por você. Jesus se sacrificou por você. Lembre do momento em que Jesus morreu por ti. Lembra que o Senhor venceu todas as coisas lá na cruz.
O Senhor venceu a morte lá na cruz. O Senhor venceu a ansiedade, depressão, todos os problemas lá na cruz. Todos. E se Ele venceu, Ele vai te dar graça. Ele vai cuidar de você. Possa ser que demore, possa ser que durante a sua vida inteira, eu vou falar a realidade aqui, possa ser que durante a sua vida inteira você sofra. E tenha poucos momentos de alegria. Mas a morte de Jesus não foi em vão. Não foi em vão. Porque Ele preparou morada eterna. E lá não vai ter mais choro, não vai ter mais tristeza, não vai ter angústia. Você não vai precisar ver um vídeo aqui no YouTube de como ser feliz. Não, porque lá a felicidade vai estar com você. E é lindo de pensar, é lindo de imaginar. Entende? O Senhor vai estar com você, o Senhor vai cuidar de você lá. E você só vai ter o simples trabalho de falar santo, 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 santo para Ele. Trabalho não, prazer, né? Desculpa a palavra, mas o prazer. Agora eu vou ler uma sequência de versículos, né? Depois desse. Não apaguem o espírito, não desprezem as profecias. Examinem todas as coisas, retenham o que é bom. Abstenham-se de toda forma de mal. O mesmo Deus da paz os santifique em tudo, e que o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, fiel àquele que o chamam, o qual também o fará. Isso só confirma o que eu falei sobre a volta dele, sobre o fato de nós morarmos lá e termos a paz de Deus. Enfim, esse é o manual de como ser feliz. Esse é o manual de como ser feliz. Então, faça o bem para o seu próximo, para si mesmo. Continue orando sem cessar. E continue dando graças. Até o momento em que você acha que está tudo perdido. Dê graças ao Senhor. E ali você vai experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Você vai experimentar a alegria do Senhor. Que Deus fique com você. Muito obrigada por ter visto esse vídeo até o final. Compartilhe para algum amigo seu. E é isso. Não esqueça de comentar aqui também para mim saber que você gostou desse vídeo, né? É justo. Enfim, curte, compartilha, se inscreva no canal. Beijos e até o próximo vídeo, que não vou demorar 8 meses para aparecer aqui.